boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva. E o meu é Yara Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras. E esse é o Psiquiatria AD. O tema desse episódio é fluoxetina, a pílula da felicidade. Para você que está chegando aqui agora e nunca ouviu nenhum dos nossos episódios, vamos aos avisos gerais. Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental, a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. O podcast é uma forma de comunicação similar a um programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psiquiatria AD é um podcast independente, sem patrocínios ou conflitos de interesse. Pedimos então para que nos ajude divulgando os episódios e compartilhando nossos perfis no Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. Os antidepressivos são uma classe de medicações mais usados na psiquiatria. Dentre eles, um dos mais prescritos e comercializados é a fluoxetina. A fluoxetina é indicada no tratamento de depressão, ansiedade, transtorno de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC, e os transtornos alimentares. Ela foi descoberta em 1972 pela empresa farmacêutica Eli Lilly & Company e é comercializada desde 1988. Também é muito conhecida pelo nome de Prozac, seu primeiro nome comercial. O marketing do Prozac o vendia como a pílula da felicidade. Ela foi o primeiro antidepressivo no mercado com efeitos colaterais mais toleráveis e ganhou muito espaço nas prescrições médicas. A patente do Prozac caiu em 2001 e desde lá temos muitos genéricos no mercado. Pegando pelo que você disse, Yara, é importante a gente lembrar, a gente que está falando aqui, você que está ouvindo a gente também, da importância que a fluoxetina, conhecida também como Prozac, como seu nome comercial de origem, a importância que essa medicação teve diversos aspectos que inclui uma nova forma de pensar a psiquiatria de um lado, o impacto social que ela teve, o impacto cultural que teve também. A fluoxetina, a sua história pode ser traçada dos anos 70 nos Estados Unidos, na tentativa de se encontrar respostas para os quadros de melancolia. Melancolia é o nome que se dava anteriormente na psiquiatria, o que a gente chama de transtorno depressivo maior, conhecido popularmente como depressão também. Existia uma dificuldade, principalmente nos casos graves, no qual as pessoas sofriam de uma frustração profunda, de isolamento social considerável. Algumas chegavam até a ter sintomas psicóticos, veja, essas pessoas chegavam até em quadros depressivos graves a ouvir vozes, sentir-se perseguidas. Havia uma necessidade de uma busca por ferramentas de cuidado cada vez mais assertivas, cada vez mais capazes de trazer resultados, inclusive que fossem passíveis de avaliação quantitativa, que eu pudesse colocar no papel e ver qual era a efetividade deles. Ao longo da história, as principais técnicas para o cuidado desse tipo de pessoa se baseavam na psicoterapia junto com mudança de comportamento, o que se mostrava para grande parte dos quadros leves uma resposta satisfatória, mas nos quadros principalmente graves a resposta era parcialmente satisfatória. De olho nisso, a indústria farmacêutica desenvolveu, ao longo dos anos 50 e 60, uma série de medicações, conhecidas a partir de então como antidepressivos, que partiam de uma certa premissa, a de que existiria algum desbalanço de neurotransmissores no cérebro humano e isso teria uma influência determinante na qualidade do seu humor. Portanto, pessoas com a falta de um certo neurotransmissor sofreriam de um quadro psiquiátrico. Essa premissa, e veja, é uma premissa, portanto ela parte de uma hipótese, ela se tornou execuível com o surgimento dos antidepressivos conhecidos como tricíclicos, que é o nome de medicações que a gente encontra inclusive no mercado ainda hoje, no SUS também, amitriptilina, nortriptilina, dentre tantas outras, e que tinham bons resultados no tratamento de pessoas deprimidas, mas o custo dessas medicações para algumas dessas pessoas era efeitos colaterais pouco toleráveis, ou seja, a pessoa sentia-se bem, mas o perfil de efeito colateral no geral tornava essas medicações menos populares. Algumas pessoas se adaptavam bem, outras não conseguiam se adaptar com elas e algumas com dificuldades diversas, ainda que se adaptavam parcialmente bem, tinham tendência ao abandono da medicação depois de algum tempo de uso.
Existe uma mudança importante que se dá então nos anos 70, que é a tentativa de se desenvolver medicações psiquiátricas cada vez mais confiáveis, com perfil de tolerabilidade cada vez maior e que tivesse um custo que fosse possível de caber no bolso dos trabalhadores. Como resultado, surge então nos anos 70, desenvolve-se nos anos 70 a molécula da fluoxetina, que vai ser comercializada, como bem disse a Yara aí, no final dos anos 80, causando uma revolução na forma como a gente pensava a psiquiatria. De todos os transtornos psiquiátricos, talvez o que tenha maior impacto hoje em dia, em termos de diagnóstico e de custos, globalmente pensando, seja o transtorno depressivo maior. E isso não é à toa. A gente tem índices galopantes nos dias de hoje de pessoas sendo diagnosticadas com tal sofrimento e que demandam, de alguma forma, algum tipo de intervenção para que consigam aliviar o seu mal-estar. A história da fluoxetina carrega consigo, portanto, uma certa dinâmica, uma certa forma de pensar o sofrimento humano que se torna cada vez mais exigente com, de um lado, premissas que sejam biológicas, ou seja, eu preciso tentar encontrar no corpo humano, no corpo físico da pessoa respostas para isso, mas também que sejam cada vez mais toleráveis, para que a pessoa possa seguir no tratamento por tempo e doses adequadas. É relevante a gente pensar que no contexto do surgimento da fluoxetina, a gente tem, portanto, um embate também do ponto de vista teórico que vem acontecendo e que infelizmente não se resolve até hoje e que gera duas percepções que são fundamentalmente complementares, mas que por razões diversas se colocam como antagônicas. Então, de um lado, a gente tem uma concepção que vem da história do cuidador da saúde mental, que entende que o sofrimento humano carrega consigo elementos importantes dentro da sua subjetividade e que vai entender que a maneira como a pessoa se percebe no mundo e a maneira como a pessoa é colocada no mundo, então, para exemplificar muito bem aqui, sabe? De um lado, eu tenho as minhas percepções subjetivas e que dizem respeito à maneira como eu experimento a vida, como eu vivencio a vida, e que são resultado do meu desenvolvimento, desde que eu nasço e da maneira como eu vou construindo relações com as pessoas ao redor. Então isso seria um elemento importante para quem pensa nesses termos. Uma outra questão são os elementos da sociabilidade, então que tipo de vida eu vivo, que tipo de acesso a bens eu tenho, que tipo de pressões sociais eu vivencio no meu dia a dia, que acesso a comida, alimentação, segurança, educação e saúde eu tenho. Isso também determina a qualidade da minha saúde mental globalmente. Então, de um lado, a gente tem construído aí um discurso histórico que a gente entendeu que são elementos importantes. A psiquiatria, a partir dos anos 70, principalmente, começa a ganhar força a percepção cada vez mais biologicista e que, por parte de um grupo de médicos, psiquiatras ou profissionais de outras áreas também que trabalham com esse assunto, passam a entender que o campo do biológico vai oferecer respostas para esse sofrimento. Portanto, a questão aqui seria, para esse grupo de pessoas, encontrar quais são os mecanismos neuroquímicos envolvidos com o sofrimento humano e daí dar conta deles. Assim como faz, por exemplo, um endocrinologista quando pensa em termos de uma doença como a diabetes. É a pessoa que encontra a medicação que faz com que a doença pare de operar. Acontece que no caso da psiquiatria, esse embate teve um lado que acabou vencendo, acabou se tornando cada vez mais hegemônico dentro do campo da saúde mental, da psiquiatria particularmente, e a partir desse grupo você tem aí cada vez mais a importância de terapias farmacológicas. E o surgimento da fluoxetina ela vem a calhar com esse momento histórico que a gente está vivenciando. Portanto, a gente tinha de um lado uma medicação com uma efetividade importante e de outro lado uma percepção sobre o cuidado em saúde mental que ia ao encontro do que essa medicação ofertava. E a gente tem esse número cada vez maior de pessoas utilizando da medicação, principalmente nos países que começaram a vendê-la inicialmente, Estados Unidos e Europa, e aí expansão progressiva pelo mundo. É importante salientar aqui, e esse episódio a gente vai fazer isso algumas vezes, que o uso da medicação, portanto, ele é algo relevante do ponto de vista social e fundamental nas pessoas que precisam de apoio, mas que tem que ser pensado em termos de qual é o papel que as outras dinâmicas, para além das farmacológicas, também operam nesse sentido. Daí o título provocador. Quando a medicação começou a ser vendida nos Estados Unidos, parte da sua publicidade envolvia a ideia de que existia uma pílula da felicidade. Portanto, a pessoa sentia-se mal, tomava a medicação e passava a sentir-se feliz. Na prática, o que a fluoxetina faz é para quadros depressivos, no qual a pessoa tem uma manifestação sintomatológica diversa, que inclui, como a gente já bem disse aqui, isolamento social, tristeza, perda de prazer nas coisas cotidianas, cansaço, fadiga, baixa concentração, dentre outros sintomas,
é buscar a remissão desses sintomas, é buscar que esses sintomas deixem de existir, e não necessariamente buscar que a medicação deixe a pessoa feliz ou alegre ou tenha algum outro efeito. Mas na prática, essa ideia, esse marketing, veio associada com uma busca cada vez maior pelo uso da medicação com o objetivo de aliviar as angústias existenciais do nosso dia a dia. O resultado prático foi, a gente começou a contar, portanto, naquele momento, falo eu aqui no final dos anos 80 e começo dos anos 90, com um boom da expansão e uma alegria imensa por parte da sociedade que estava em torno desse tema, que falava sobre esse tema, de respostas que viessem a partir do ponto de vista farmacológico. E o que a gente percebeu com isso? Passados aí mais de 30 anos desde o desenvolvimento, então a gente começa a fazer um balanço de quais são os efeitos do uso da fluoxetina, quais foram os seus impactos e qual tem sido hoje as principais vias de utilização dela. Mas antes de chegar nisso, é importante entender um pouquinho mais como é que a fluoxetina funciona, quais são seus mecanismos, as hipóteses, inclusive biológicas, sobre as quais estão calcadas os fundamentos da prescrição e do uso da medicação. E ela vai falar um pouquinho sobre isso pra gente agora. Como já introduziu Rondinelli, a fluoxetina é um antidepressivo que age pela inibição da recaptação seletiva de serotonina pelos neurônios cerebrais. A serotonina tem como principais funções a função de regular o humor, o sono, o apetite mediante a saciedade, uma função de equilibrar o desejo sexual, de controlar a temperatura corporal, controlar a atividade motora e as funções perceptivas e cognitivas. A ação da fluoxetina aumenta os níveis de serotonina no cérebro. A fluoxetina é disponível no Brasil em cápsulas com concentrações de 10 e 20 mg e também em solução com concentrações de 20 mg por ml. Ela atinge seu pico plasmático dentro de 6 a 8 horas após a tomada do remédio. Tem uma meia-vida longa que pode durar de 1 até 6 dias no organismo conforme o período de uso. Ao iniciar o uso da fluoxetina, o paciente pode apresentar uma acentuação de efeitos colaterais da medicação nas primeiras semanas, como, por exemplo, boca seca, alterações gastrointestinais como perda do apetite, indigestão ou até uma certa queimação. Pode ter também uma sensação de tremores e até mesmo um pouco do aumento dos sintomas de ansiedade. Mas não se preocupe, esses sintomas eles tendem a passar em algumas semanas e, mais ou menos em cerca de 3 semanas, já é possível sentir os efeitos positivos da medicação nos sintomas depressivos e ansiosos, ou em outros transtornos psiquiátricos para que foi prescrita a medicação. E para você que chegou até aqui, esse é o 18º episódio do podcast Psiquiatria D, que traz a seguinte pergunta: fluoxetina, a pílula da felicidade? E por que a gente resolveu reforçar então essa pergunta, trazendo um questionamento que é dos anos 80, dos anos 90 na verdade, para pensar isso no dia a dia. Fluoxetina hoje é uma das medicações mais utilizadas no Brasil e no mundo. O terceiro antidepressivo mais utilizado no mundo. Olha só, sendo inclusive o primeiro, de uma linha de medicações antidepressivas mais seguras, se a gente for pensar em termos do perfil de efeitos colaterais. Isso significa, portanto, que a fluoxetina causou uma revolução na maneira como a gente pensa e como a gente faz os cuidados em saúde mental, particularmente do ponto de vista farmacológico, se tornando aí uma medicação, às vezes, protagonista, ou seja, principal ferramenta de cuidado, e às vezes é uma medicação adjuvante, ou seja, ela é coprotagonista, fica aí do lado junto com outros processos terapêuticos também. Como é que está esse perfil de uso hoje em dia? Você deve estar perguntando isso, né? Mas, poxa, por que a gente está falando de fluoxetina hoje em dia? A fluoxetina ela faz parte no Brasil, particularmente, de uma cesta básica de medicações que você pode encontrar desde a atenção básica até os níveis aí, que a gente pode chamar de terciário hoje em dia, então compõe parte do arsenal farmacológico na rede de saúde mental. Seu uso, particularmente no Brasil, ele não está associado necessariamente à prescrição médico-psiquiátrica, mas também à prescrição de outros médicos profissionais. Fundamentalmente na atenção básica, mas a gente vai encontrar outras especialidades também, ginecologia, neurologia, cardiologia e outros que se dispõem a fazer o cuidado das pessoas que estão em situação de sofrimento psíquico. E aí surge uma questão que eu queria pensar com você que está ouvindo esse podcast. Essa revolução que a fluoxetina causou e a quantidade de vidas salvas, e inclusive a quantidade de tempo de vida que não foi perdido por conta de quadros que tiveram a sua resolução cada vez mais rápida ou conseguiu ser resposta cada vez mais efetiva com o mínimo de perdas para a vida da pessoa, veio acompanhar também com um ciclo de abuso de medicações psicotrópicas. A gente falou aqui em outros episódios sobre outras medicações, a gente já falou sobre Ritalina, por exemplo, o risco de abuso, e isso não acontece no caso da fluoxetina,
a partir de uma relação de dependência química. Então a gente não reconhece, por exemplo, hoje em dia, a existência de uma dependência química pelo uso da fluoxetina. É uma questão recorrente dentro do consultório médico, psiquiátrico, entre pessoas que começam a fazer uso da medicação, se elas vão ficar dependentes da medicação. O fato é que não. E para quem tem dúvida disso, basta conversar com qualquer usuário de fluoxetina, ele vai dizer para você que esquece de tomar medicação com alguma frequência, ou que ele gostaria de não tomar a medicação, ou que faz uso da medicação porque está prescrito para ele. Mas não necessariamente que ele sinta a falta da medicação. Sente falta no limite da remissão dos sintomas que a medicação propõe que ele tenha, ou pelo menos essa remissão parcial de alguns sintomas. E por que eu estou falando então de um uso talvez inadequado disso? A gente vive numa sociedade que tenta gerenciar os seus afetos e seus sofrimentos a partir de uma lógica cada vez mais pautada em sintoma-conduta, ou particularmente pensando de formas mais globais aqui, formas de resolver os problemas do cotidiano de forma simples e com capacidade de poucos efeitos colaterais. Então, se a gente pensar na complexidade da vida que a gente tem hoje em dia, na dureza, na aspereza das nossas formas de viver, nas nossas formas de trabalho, de relações pessoais, a gente vê que a vida ela não anda fácil. E quando eu digo que não anda fácil, reforço aqui no contexto brasileiro. Nós vivemos esse ano uma pandemia. Nós tivemos o impacto socioeconômico gritante do que vem se passando e tivemos um impacto também subjetivo que vai ser estudado e observado aí por décadas à frente para que você possa entender qual foi a extensão disso. Mas quando a gente pensa da fluoxetina para cá, qual foi o impacto dela nesses termos de uso talvez inadequado, o que a gente tem são formas de lidar com o sofrimento que cada vez menos permitem que o tempo e que a angústia componham parte da nossa existência. E o que eu estou tentando chamar aqui a atenção em termos de tempo e angústia? Tempo para que a gente possa lidar com as questões que nos angustiam e entender que essas questões demandam o tempo que for necessário. Vou exemplificar aqui, por exemplo, com luto, ou posso exemplificar também com questões cotidianas, então o mal-estar causado por um trabalho que não é particularmente interessante para quem o faz, ou um ritmo de trabalho que não seja tão bom assim, ou relações com conjugais que não deem conta de trazer a pessoa que está vivenciando, experimentando essas relações conjugais o bem-estar que ela pensava que existiria e por aí vai. É dessas questões que se trata a necessidade de que o tempo passe a ser também utilizado como uma ferramenta para que se possa repensar a existência e possa pensar também em novas formas de lidar com isso. O luto é um bom exemplo porque o luto ele carrega consigo uma simbologia que varia de cultura para cultura e vai variar também ao longo das gerações. Se para os mais velhos lutos poderia compor um elemento que a pessoa carregaria até o final da sua vida e a lamentação por um ente perdido poderia ser vista como parte da existência das pessoas, então veja, perdi meu pai e minha mãe, penso sobre isso, lamento isso por anos a fim. Ainda que eu consiga administrar minha vida e levar a outras questões que me sejam produtivas e satisfatórias, mas essa lembrança, essa coisa que fica, ela passa a ser entendida como um processo longo, que demanda o tempo que a pessoa precisa para lidar com ele. Hoje em dia a gente passa a demandar respostas cada vez mais rápidas para isso, como se nós nos tornássemos gerentes das nossas próprias emoções. Por outro lado, a dimensão fundamental que a angústia carrega também. E veja aqui, eu não estou falando sobre angústia do ponto de vista que eu estou sofrendo de alguma coisa, eu tenho que passar por isso, porque isso já é necessariamente bom. Mas dialogar sobre angústia, em outros termos, é uma coisa que é cada vez menos comum na sociedade. Então, quando a gente pensa no mal-estar causado, por exemplo, por uma separação conjugal, a gente vai encontrar aí, entre as pessoas envolvidas, o mal-estar que se prolonga por meses a décadas à frente, dependendo de como é que foi a dinâmica da relação e do seu encerramento, e que demandariam dessas pessoas uma investigação profunda sua, particularmente da sua existência, e qual é o impacto que essa forma de ser, que essa angústia trouxe no seu dia a dia. Ou, voltando, por exemplo, à questão do que é a perda de alguém do luto. A angústia, portanto, ela carrega um papel de potencial de transformação, porque é dessa relação com a angústia que eu posso pensar em outras formas de ser e existir no mundo, tensionando formas particulares minhas de ser no mundo ou formas também gerais, coletivas que não sejam necessariamente satisfatórias. Portanto, aqui o que a gente do psiquiatria está tentando reforçar nesse momento é que o uso da fluoxetina como ferramenta essencial no cuidado da saúde mental tem que ser pensado também em termos da sua extensão para a vida de cada sujeito, no seu presente e no seu futuro também. Na medida em que você tem cada vez mais uma demanda da sociedade por prescrição de psicotrópicos
e cada vez menos eu tenho ferramentas para que se possa lidar com as contradições do dia a dia e as angústias que a existência produz nas nossas existências, é fundamental que a gente comece a perceber também que a gente pode estar utilizando uma ferramenta fantástica para produzir armadilhas, tanto do ponto de vista clínico como do ponto de vista também social a longo prazo. Gostaria também de lembrar mais uma coisa aqui que talvez seja relevante para a gente pensar, que é como é que a gente faz uso da fluoxetina hoje. A fluoxetina é utilizada em diversas formas, diversos contextos, e ela vai falar um pouquinho sobre isso pra gente daqui a pouco. Mas na rede pública, a fluoxetina, ela entra principalmente no cuidado em saúde mental, pensando em quadros depressivos de toda a ordem, mas ela tem um arsenal imenso e capacidade de fazer diferença no cuidado de pessoas de diversas formas. E o questionamento que fica é, se a gente pensar hoje na estrutura de como a atenção básica funciona, que é um grande prescritor, ou mesmo na maneira como planos de saúde ou como os ambulatórios funcionam hoje em dia, com demandas por consultas cada vez mais curtas, com maior dificuldade para que os profissionais possam ouvir as pessoas que estão se queixando. E isso, reforço aqui, envolve tanto uma dinâmica social por busca cada vez mais rápida de medicação, assim como uma estrutura também que entende que a medicação é uma via principal de cuidado. Será que a gente tem ofertado hoje essa ferramenta interessantíssima, que é a fluoxetina, da melhor forma possível? Então fica o questionamento para você poder refletir também, como a gente tem feito reflexão já há muito tempo sobre isso. E pensar agora, junto com a Yara, quais são, né, as formas e os contextos no qual a gente tem feito uso da fluoxetina historicamente. Bom, Rondinelli, a fluoxetina ela é indicada para o tratamento de depressão, associado ou não à ansiedade. Também é indicado para o tratamento da bulimia nervosa, como outros transtornos alimentares, tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo, que a gente conhece muito por TOC, e o tratamento da irritabilidade e disforia. E a gente pode colocar aqui como disforia um mal-estar provocado pela ansiedade, uma irritabilidade mais constante, não muito intensa, mas constante. A fluoxetina é uma medicação de controle especial, vendida apenas com prescrição médica. O seu uso deve ser acompanhado por um médico, não só na hora de introduzir essa medicação, mas também na hora de retirar, de suspender esse remédio. Lembre-se, não opte pela automedicação, pois o remédio que serve para os seus vizinhos ou parentes não necessariamente é adequado para você. Caso você não esteja bem, procure um médico, seja avaliado e acompanhado por um médico capacitado. Vamos fazer um resumo do que a gente falou até agora? Então, inicialmente, a Yara trouxe dados relevantes em torno do que tem sido o consumo de fluoxetina ou particularmente do Prozac nas últimas décadas. A gente falou também um pouquinho sobre a história do seu desenvolvimento e o momento histórico que o mundo vivia, principalmente nos Estados Unidos e Europa, que foram os principais consumidores inicialmente. A gente falou aqui também como é que são os mecanismos de ação, quais são os efeitos colaterais possíveis, pensou conjuntamente o contexto do uso atual dessa medicação e quais são seus impactos positivos e negativos na sociedade, assim como a gente falou também quais são as recomendações de uso da fluoxetina, e para quem não está tão acostumado assim, descobriu que a fluoxetina é utilizada para diversas questões do ponto de vista da saúde mental. Para você que ouviu até aqui, curta o podcast Psiquiatria 2 e nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você pode ouvir o podcast Psiquiatria D nos principais agregadores como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Compartilhe esse conteúdo com amigos, que ele pode ajudá-los a entender melhor a psiquiatria no cotidiano. E olha só, a gente está partindo para o encerramento, mas antes disso tem dica de filme para você, e a dica de hoje é Geração Prozac. Para você que já assistiu, talvez valha a pena assistir de novo, baseado nesse episódio que você viu aqui. E para você que não assistiu, talvez seja uma chance de ver esse filme que é muito interessante, porque pensa diversas questões do que a gente veio discutindo hoje. Nesse filme de 2001, baseado numa autobiografia de uma jornalista chamada de Elizabeth Wurzel, ela conta a experiência dela de cuidado em saúde mental desde os anos 70 até o final dos anos 80 e o impacto que teve também a chegada do Prozac, ao ponto de que ela viu, num certo momento, uma repercussão tão gritante que ela resolveu apelidar ou dar uma alcunha para aquele momento de Nação Prozac, ou Geração Prozac, se a gente pensar na interpretação aqui na tradução brasileira para o filme. Então vale muito a pena, assiste aí e conversa com a gente depois. Bom, gente, então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau e até a próxima.